Hare Krishna. Vou iniciar aqui com cântico de mantras. Aí logo depois iniciaremos com as atividades. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Agora vamos ver se eu descubro como é que faz a conexão com outra pessoa. Vamos ver. Hare Hare Krishna. Krishna. Bom dia, todo mundo. Hare Krishna. Para mim, você está aparecendo rodando. Não sei se para todo mundo. Eu já aceitei. Aqui tá normal. Deixa Se eu ver se eu alguém posso. puder dizer se tá normal aí, acho que... Tá aparecendo ela aí para vocês? Para mim, ela não tá aparecendo. Aqui tá aparecendo. Você tá vendo os dois? Alguém diz aí, tá baixinho. Ah, meu som tá baixinho? Eu posso falar mais alto assim? Pergunta, E fala, vocês estão vendo nós dois? vocês estão conseguindo ver eu e a Radha Shakti? Aqui está a imagem ofuscada, está embaçada. A minha ou a dela? Então, desliga e liga de novo. Acho que é melhor. Não vejo a Radha. Vamos ver. Eu vou te chamar de novo, tá, Radha? Vou te tirar e te colocar de novo. O áudio tá ok. Vocês estão falando. Não vejo. Vou tentar de novo botar ela. Vamos lá. Os desafios da contemporaneidade. Ah, a imagem dela que estava embaçada. Entendi. Vamos ver se ela aparece agora. Tararam, tararam. Aqui tá tudo escuro. Vocês estão me escutando? Aqui não tá aparecendo a minha imagem mais agora. Eu tenho uma sugestão. Aconteceu isso com o meu celular uma vez. Sem sair, você clica como se você fosse abrir um outro aplicativo e depois volta para o WhatsApp. Sabe como? Naquelas opções do botãozinho de baixo. E aqui agora tá tudo ok. Vai para aqui para mim. E para mais alguém tá bom também? Tá embaçado, mas tá ok? Estão falando que você é muito embaçado, hein, mano? Continuo sem me ver. Não, eu Eu vou tô vendo tentar você. trocar. Calma aí, calma aí. Mas Calma a que agora eu tô Andressa, te vendo. a Andressa Aqui falou que não você, tá. eles têm um pouquinho de lag, entende? Ah, agora sim, tá. A Mari falou que agora sim. Uhul. Hare Uhul! Krishna, bom dia. Agora sim, nós preparamos para vocês uma aula sobre verdadeira humildade, baseada num texto que Urmila Devidasi fez, e foi traduzido, colocado na página do De Volta ao Supremo. Então, Então, gente, bom dia, Hare Krishna, meu nome é Radha Shakti Devidasi e, como o Brahmarti colocou, o tema de hoje é verdadeira humildade, o primeiro degrau. A gente vai basear a nossa fala nesse texto da Urmila,
mas a gente vai ler o verso 8:12 do capítulo 13 da Bhagavad Gita. E vamos trazer esse conceito de humildade como o conhecimento, como parte do processo para se adquirir conhecimento e como sendo em si conhecimento verdadeiro, como Krishna apresenta na Gita. Então, o Brahmarshi vai começar a leitura dele, a gente vai fazer apresentações separadas, assim, eu vou ler o significado depois, faço a minha parte, ele faz a dele, daí a gente abre para perguntas e comentários, tá certo? Isso. Então eu vou iniciar aqui com Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Possamos nos conectar a esse conhecimento descendente, de cima para baixo. Como são muitos versos, a leitura que a gente vai fazer do capítulo 13 é do verso 8 ao 12. Para não me estender muito no sânscrito, já que eu vou dar aula de sânscrito às 5 horas, para quem não sabe, merchan. Eu vou escrever, vou passar aqui direto só o primeiro verso, verso 8. Amani tvamadam bhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham dhairyam vinigraha. Eu tenho outros 4, mas depois a gente vê isso. A tradução é a seguinte: humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver no lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Significado para o Srila Prabhupada. Então, aqui, só para falar para vocês, tem 20 itens que compõem o processo de conhecimento e o significado é super longo, assim, Prabhupada discorre sobre cada item, tolerância, simplicidade, limpeza, firmeza, não violência, mas o nosso foco da fala de hoje é no primeiro item, que é a humildade. Então, a gente vai ler as partes do significado que são referentes a esse tema. O primeiro parágrafo, que é referente a todo o contexto do verso, e o segundo parágrafo e o último, tá? Porque a gente está tentando ver se a gente consegue fechar nossa fala em 1 hora, que é o tempo que o Instagram dá, né? Então, não vai dar para ler tudo. O significado. Este processo de conhecimento é por vezes mal compreendido por pessoas menos inteligentes como sendo a interação do campo de atividade. Mas, na verdade, este é, de fato, o verdadeiro processo de conhecimento. Se alguém aceita este processo, então existe a possibilidade de ele se aproximar da verdade absoluta. Esta não é a interação dos 24 elementos anteriormente descrita. Este é o verdadeiro meio de se escapar do enredamento daqueles elementos. A alma corporificada está aprisionada ao corpo, que é um invólucro dos 24 elementos. E o processo de conhecimento descrito aqui é o meio para sair dele. De todas as descrições do processo de conhecimento, o ponto mais importante é apresentado na primeira linha do 11º verso. O processo de conhecimento culmina em serviço devocional imaculado ao Senhor. Logo, se alguém não se aproxima ou não é capaz de se aproximar do transcendental serviço ao Senhor, então, os outros 19 itens não têm nenhum valor especial. Se, contudo, a pessoa adota o serviço devocional em plena consciência de Krishna, os outros 19 itens automaticamente desenvolvem-se dentro dela, como se declara no Srimad Bhagavatam 5, 18, 12. Todas as boas qualidades próprias de quem tem conhecimento afloram naquele que alcançou
que alcançou o nível de serviço devocional. O princípio que consiste em aceitar um mestre espiritual, como se menciona no 8º verso, é essencial. É deveras importante mesmo para aquele que pratica o serviço devocional. A vida transcendental começa quando se aceita um mestre espiritual autêntico. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, afirma claramente aqui que neste processo de conhecimento é o verdadeiro caminho. Especulações que não se coadunam com isso são tolices. Quanto ao conhecimento delineado aqui, os itens podem ser analisados da seguinte maneira. Humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. A concepção de vida material nos torna ávidos por receber honra dos demais. Porém, do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito que sabe que ele não é este corpo, qualquer coisa, honra ou desonra, que se refira a este corpo é inútil. Ninguém deve ansiar por esta ilusão material. As pessoas almejam ganhar fama de que são muito religiosas, motivo pelo qual às vezes se descobre que, sem compreender os princípios da religião, há quem ingresse em algum grupo que não está seguindo de fato os princípios religiosos para depois fazer-se passar por mentor religioso. Quanto ao avanço verdadeiro em ciência espiritual, deve-se fazer um teste para ver o quanto se está progredindo. Pode-se fazer o julgamento tomando como base estes itens acima. Então, agora, o último parágrafo do significado, diz assim: começando pela prática da humildade e indo até o ponto de compreensão acerca da verdade absoluta, a absoluta personalidade de Deus, este processo é exatamente como uma escada, que começa no térreo e vai até o último andar. E nesta escada há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, o segundo ou o terceiro e etc. Mas quem não alcança o último andar, que é a compreensão acerca de Krishna, está numa fase de conhecimento inferior. Se alguém quiser competir com Deus e ao mesmo tempo tentar progredir em conhecimento espiritual, ele ficará frustrado. Afirma-se claramente que sem humildade a compreensão realmente não é possível. Julgar-se Deus é muita pretensão, muito embora esteja sempre sendo chutada pelas rigorosas leis da natureza material, a entidade viva, por causa da ignorância, pensa: eu sou Deus. O despontar da sabedoria, portanto, é amanitva, humildade. Devemos ser humildes e saber que somos subordinados ao Senhor Supremo devido à rebeldia contra o Senhor, ficamos subordinados à natureza material. Todos devem saber esta verdade e estar convictos dela. Shila Prabhupada, que jai. Significado maravilhoso, né? Lindo. Então, esse capítulo 13, ele se chama A Natureza do Desfrutador e a Consciência, e só para contextualizar para vocês, no primeiro verso desse capítulo, Arjuna faz uma pergunta para Krishna, e Krishna ao longo do capítulo vai estar respondendo ela. Então ele pergunta para Krishna se ele pode explicar para ele o que é Prakriti, a matéria, o que é Purusha, o desfrutador, o que é o campo de atividades, quem é o conhecedor do campo de atividades e o que é Jnana, conhecimento. Então esses 5 itens Arjuna vai estar perguntando e Krishna vai estar nos versos seguintes explicando para ele o que é. Então Krishna vai dizer para ele que o campo é o corpo, quem conhece o campo é o conhecedor do corpo e que Krishna é o conhecedor de todos os corpos porque habita todos eles. E Krishna também, antes de dar esse conceito que a gente está vendo agora aqui de conhecimento nesse verso do 8 ao 12, né, ele vai trazer a ideia de que compreender o corpo e ser o conhecedor é de fato conhecimento. E depois ele vai delinear todo este processo de conhecimento desse verso 8 ao 12, que foi o que a gente leu. Então, eu achei muito interessante trazer, antes da gente falar sobre humildade, esse aspecto da ideia de processo de conhecimento. Então, aqui, na primeira linha, assim, desse significado, vai estar dizendo assim, aqui. Este processo de conhecimento é por vezes mal compreendido por pessoas menos inteligentes como sendo a interação do campo de atividades. Então, muitas vezes a gente entende conhecimento nesse mundo material como sendo justamente o que Krishna está explicando no verso anterior, sobre os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento agregado, os sintomas vitais, as convicções. Então,
entender o campo de atividades e as suas interações, que é o que ele conceitua no verso anterior. Então, muitas vezes a gente pensa que conhecimento é isso. E a Srila Prabhupada vai dizer depois assim, mas na verdade, este de fato é o verdadeiro processo de conhecimento, como está descrito aqui em cima, como Krishna está dizendo. Então, Krishna vai dizer assim, eu declaro que tudo isso é conhecimento, e algo diferente disso é ignorância. E ainda ele vai reforçar isso no significado do verso 13 seguinte, no início, dizendo assim, o Senhor explicou o campo de atividades e o conhecedor do campo. Ele também relatou o processo através do qual se pode conhecer o conhecedor do campo de atividades. Então, conhecer o conhecedor do campo de atividades, como descrito anteriormente, é conhecimento de fato. Então, só para trazer esse aspecto aqui da gente ver esses elementos citados, não somente como virtudes e qualificações que uma pessoa pode adquirir, mas a gente trazer essa ideia de que isso realmente é o verdadeiro conhecimento da entidade viva, né? E não, assim, um amontoado de leitura de livros e tudo mais, mas um estado, uma postura, uma virtude, um estado de consciência, né? Eu acho muito revolucionário esse conceito que Krishna traz de conhecimento como um estado de consciência, e não algo que você pode adquirir e perder com a memória, né? Mas algo no qual você se transforma, né? E aqui, do verso 8 ao 12, vai estar sendo trazido qualidades, compreensões de vida, postura, aspirações e ações, não somente virtudes, mas como a gente reage às coisas e atitudes que a gente tem que ter, como aproximar-se de um mestre espiritual, como é citado, e empreender uma busca pela verdade absoluta. E depois Srila Prabhupada vai salientar um ponto muito importante no significado, é que todos esses itens desvinculados do serviço devocional, eles perdem todo sentido, e as palavras de Srila Prabhupada são bem fortes, assim, né? Eles não têm sentido algum. Ou seja, se você simplesmente tem como meta a humildade, ou a limpeza, ou a firmeza como um fim em si mesmo, acaba que não tem tanta profundidade, não vai te gerar tanto avanço e realidade como usar isso a serviço de Krishna, né? Colocar isso como processo de atingir o serviço a Krishna, que é a meta de todas essas qualificações, aspirações e ações. Então, agora entrando de fato no tema, o primeiro item citado é humildade. E a gente achou, assim, o texto da Urmila muito interessante, porque ela pegou ela meio que mastigou, assim, o que é humildade, o que não é humildade, se existe uma verdadeira humildade, qual é a falsa humildade. Então, às vezes a gente incorpora isso, e é muito importante a gente trazer, eu sempre falo isso, que é muito importante a gente trazer conceitos para essa era de Kali, e esmiuçar os conceitos na nossa cabeça, já que a gente está num ambiente que é tão tomado por tamas, paixão, rajas, enfim, é muito forte a ignorância e a paixão nesse ambiente que a gente está, e muitas vezes a gente incorpora posturas que não são exatamente a compreensão adequada que a gente gostaria de ter para a gente poder executar o nosso serviço e o nosso avanço. Então, primeiro conceito de humildade, que é trazido nesse livro aqui, é um livro que eu recomendo para todo mundo, acho que muita gente conhece, mas quem não conhece, assim, bota na sua listinha de prioridade, que é o Néctar da Devoção, e ele tem para vender, quem quiser, depois a gente pode passar o link de onde encontrar, mas aqui tem um conceito de vários desses termos, assim, que a gente usa corriqueiramente, e tem o conceito também da humildade, e Prabhupada coloca o conceito também na Bhagavad Gita. Então, se traz essa ideia de que a Manitvam seria o não desejo, a não aspiração por ser reconhecido, por receber honra. Então, não se deve ficar ansioso para se ter a satisfação de ser glorificado pelos outros, considerando que esse prestígio, essa satisfação, ela provém justamente de uma ilusão material que decorre, no fim das contas, da identificação com o corpo, né? Da gente não saber exatamente quem a gente é. E Srila Prabhupada vai colocar que não existe possibilidade de sucesso sem humildade na vida espiritual, ou seja, por mais que uma pessoa desenvolva muitas qualificações, talentos e virtudes, uma virtude primordial, não é à toa que ela é a primeira citada no verso, é a humildade, no sentido de que, por mais que você seja muito qualificado, se você for arrogante, você quebra todas as outras virtudes, você suja todas as outras virtudes. Então, aqui no verso vai citar, por exemplo, depois de humildade, vai citar modéstia. Como é que uma pessoa arrogante vai ser modesta, né? Então, ela vai quebrando todas as outras, assim. Não violência, uma pessoa orgulhosa e arrogante, ela é violenta, ela acaba sendo violenta para se defender. Depois vem a tolerância, simplicidade, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia ao gozo dos sentidos. Se uma pessoa não consegue desenvolver, ou pelo menos aspirar a desenvolver humildade, porque a gente tem que estar consciente que isso é um processo que a gente tem que desejar desenvolver, ela vai acabar sujando todas as outras qualificações que ela pode ter obtido ao longo da vida espiritual dela.
Então, é essencial, assim, né? Não é algo que a gente possa negligenciar no nosso processo espiritual. E a Shila Prabhupada coloca também que o despontar da sabedoria, de fato, é a humildade. Então, entrando no texto da Urmila, eu vou perguntar para o Brahmash quanto tempo eu tenho, para eu ter uma noção aqui. 10h25 agora. Você tem exatamente 10 minutos. Tá. Oh, meu Deus. É, agora a gente trouxe o conceito de humildade. Mas se a gente está falando que existe uma verdadeira humildade, consequentemente existe algo que é uma falsa humildade, que não é humildade verdadeira. Como ela se manifesta? Ações, consciência. Então, baseado no texto da Urmila, eu listei aqui alguns itens e vou falar para vocês. Depois, se vocês tiverem alguma reflexão, algum comentário, alguma pergunta sobre esses itens que pode surgir, daí a gente conversa aqui. Então, primeiro item dessa falsa humildade, autoaversão. Então, tem várias formas disso se manifestar na nossa vida, de autoaversão, né? Às vezes uma pessoa não sabe receber elogios, ou às vezes uma pessoa... Quais são as consequências mais graves disso, né? A gente criar uma personalidade falsa pra gente, porque a gente não consegue tolerar ser o que a gente realmente é, né? Já que a gente não consegue entrar em contato com a gente mesmo de forma profunda. E, por exemplo, uma pessoa que não consegue aceitar uma postura de educador. Então, ela tem uma aversão a ela mesma se colocar. São coisas que vão realmente impedindo que a gente possa servir a Deus de forma fluida e livre. Outro item, ser vítima voluntária de situações, perder oportunidades de sucesso, então coisas que poderiam ser benéficas para o nosso desenvolvimento, a gente acaba achando que nós não somos merecedores ou que não deveríamos nos colocar em posições de destaque para servir ou ser bem-sucedidos em algo, então isso é uma má compreensão, porque se Krishna quiser nos dar fracasso para servir, a gente aceita, e se Krishna quiser nos dar sucesso para servir, a gente aceita, já que o foco da questão é o serviço em si, né? Quando a gente coloca o serviço no centro, a gente vê que esses padrões de bom e ruim, eles vão realmente se quebrando, porque o objetivo do serviço é dar prazer a Krishna, né? Então, realmente, a lógica da matéria, da dualidade, ela vai se esfacelando, assim, dentro desse conceito. Convite à exploração, permitir ser explorado, que é bem similar ao ser vítima voluntária. Sobre esse ponto tem uma coisa bem interessante, que quando você permite ser explorado com esse viés de ser humilde, você não está fazendo o serviço espiritual e devocional que Krishna espera, que seja não alimentar sujeiras e processos terríveis de exploração alheia. Então você está realmente corroborando para que a pessoa se torne segura para agir daquela forma e agir de novo daquele jeito, talvez opressor que ela tenha. Então a gente se posicionar como, não, eu não aceito esta opressão, eu não aceito essa exploração, é uma ajuda para o outro. A gente tem que ver sempre que a gente está ajudando o outro, né? É que nem dentro das artes marciais, assim, você dá um golpe visando o bem maior do outro, assim, né? É todo um esquema que a gente tem que estabelecer na nossa cabeça para poder agir nesse mundo com as pessoas, né? Então, outro item é não reconhecer e aceitar toda a verdade sobre nós. Esse item eu achei muito interessante, porque você aceitar uma parcialidade em relação a você mesmo traz muitas consequências graves e, com certeza, uma falsa humildade não aceita ser quem se é simplesmente. Então, reconhecer toda a verdade sobre si, que sim, temos coisas terríveis, sim, temos coisas maravilhosas, e tudo bem, porque isso é o que Krishna me deu para atuar nesse mundo. Outro item. Esse item também é bem interessante, porque a gente incorpora isso como uma conduta aceita socialmente, às vezes, em meios espirituais, e é bom a gente estar atento a isso. Dar crédito e reconhecimento aos outros, minimizando as nossas próprias realizações, mas desejando respeito e reverência por isso. Ou seja, é muito engraçado, porque é um joguete mental, assim, e realmente a gente precisa de introspecção para se dar conta disso. Eu poderia aqui dizer assim, o Brahmarsh, todas as glórias, essa palestra fala dele, ele é incrível, e ficar glorificando ele sem fins e tentar minimizar o máximo possível a minha presença, a minha fala, e tentar, assim, fazer com que eu me apague, mas no fundo, o que eu realmente quero é que eu seja reconhecida como humilde nessa fala. O que eu realmente quero é que eu apareça como muito qualificada nessa minha fala. Então, realmente isso acontece e às vezes é melhor a gente se conter um pouco do que a gente fazer processos teatrais de apreciação, né? Que a nossa apreciação seja de coração e que apreciar o outro seja realmente um exercício do coração, né? De purificar o coração. Que a gente esteja consciente quando a gente está fazendo aquilo, né?
em forma de exercício. Nós precisamos exercitar esse tipo de coisa porque a nossa sociedade não estabelece isso como um padrão de virtude, né? O normal é ser invejoso, então tem que exercitar isso. E ela coloca um outro termo também, que é o último, torturante negação da própria vontade. Torturante negação da sua própria vontade, né? E aí Krishna vai falar pra gente de forma mais sútrica no Bhagavad Gita que a repressão não pode levar a gente a lugar nenhum. Então, como é importante a gente dialogar com os nossos desejos, com as nossas vontades, a gente olhar para elas e dialogar e apresentá-las para Krishna, né? De forma que a gente possa minimamente satisfazer elas ou oferecer em consciência de Krishna como que a gente pode lidar com elas. Porque se a gente simplesmente abafar elas, o que vai acontecer consequentemente é que elas vão aparecer de forma inconsciente, elas têm que se manifestar, é como um impulso. Então, se a gente não quer ver, elas vão aparecer sem a gente ver, né? Krishna vai nos dar o que a gente quer, simplesmente. Então, isso é a falsa humildade. O que é o contrário de humildade? Conceituamos humildade, falsa humildade, e o contrário é humildade, o oposto. Arrogância, presunção e orgulho. Se o Brahmaris quiser depois, ele pode dar uma conceituação sobre isso. Mas esse sentimento de orgulho que resulta numa postura de arrogância e a pessoa fica atada por isso, e isso diminui todas as boas qualidades do serviço, do ser vivo, e do serviço também. Mas isso seria o contrário à humildade. E no Néctar da Devoção, na página 20, vai falar assim, no primeiro... Deixa eu achar aqui. Ausência de orgulho. Se um devoto não tem orgulho da sua posição, apesar de possuir todas as qualidades de realização pura, isto se chama ausência de orgulho. No Padma Purana se declara que o rei Bhagirata era o imperador superior a todos os outros reis, contudo ele desenvolveu um amor estático tão grande por Krishna que se tornou um mendicante, e saiu a mendigar até mesmo na casa dos seus inimigos políticos e dos intocáveis. Ele era tão humilde que se prostrava respeitosamente perante eles. Então, são coisas chocantes, assim, de personalidades santas que a gente vê e que a gente pode entender a que nível, porque a gente entende assim, eu sou um espiritualista praticante, eu entendo que a arrogância é uma determinada postura. Mas esses anartas, esses impedimentos de avanço dentro do nosso coração, essas sujeiras, elas estão alojadas de forma muito sutil. Então, quando a gente vê realmente a postura dessas pessoas santas, como aqui citado o rei Bhagirata, ou quando a gente vê a história dos Goswamis, assim, ou dos acharyas, de Jagannath Das Babaji, que ele ficava sentado do lado de uma latrina suja, cantando a japa dele, porque ele se sentia, ele queria estar em equanimidade com um verme, né, porque ele não se considerava melhor que um verme de uma latrina suja. Então esse tipo assim de apresentação de humildade, que é natural para essas Mahatmas, para essas grandes almas, às vezes podem nos chocar, mas é bom que eles nos choquem, porque a gente vê que arrogância, que presunção são coisas muito arraigadas em nós e que a alma realmente está muito liberta disso. Então, é bom a gente ver essas histórias, não para a gente imitar elas, mas para a gente ter como referência. Nossa, santidade, né? Esse nível de santidade, para que eu não me confunda em relação à minha posição. Eu sempre falo isso, que é bom a gente ter um ideal muito alto para a gente saber onde a gente está, sabe? Então, sobre isso, do contrário de humildade. E aí a Urmila coloca, agora para finalizar a minha fala, a Urmila coloca 3 itens que compõem a humildade, e que eu achei assim muito de uma simplicidade imensa, mas de uma profundidade muito grande, porque realmente esse é o humor assim da humildade, né, quando a gente vai esmiuçar. Eu estava lendo as qualidades de Krishna no Néctar da Devoção, relacionadas com esses itens que ela colocou que compõem a humildade. Eu vi assim, isso realmente vem de Deus, e a gente pode manifestar na Terra por misericórdia dele, assim, né, por sermos partículas atômicas dessa verdade absoluta que tem todas essas qualificações ao máximo, assim, né? E nos empresta elas de boa vontade, eternamente, né? Então, o primeiro item da humildade é a honestidade, que compõe a humildade. Então, admitir carências com naturalidade, aceitar toda a verdade sobre si mesmo, e as opulências que tivermos, sejam quais forem, sucesso profissional, riqueza, filhos, família, beleza, inteligência, que a gente possa ver elas como Krishna sendo a fonte, né? E isso nos leva ao próximo item que compõe a humildade, que é a gratidão. Então ela vai colocar que reconhecer o dono de tudo, compreender a fonte, isso é sanidade. Isso é sanidade, você saber de onde as coisas vêm. Você pensar que essa folha surgiu magicamente aqui, simplesmente ela não teve um processo inteiro, isso é insano. Você não está entendendo o processo das coisas, você não entende o funcionamento. Então, você entender de onde as coisas vêm que se apresentam na sua vida, isso é sanidade. Eu entendo que vem de um ser supremo, né? Ela vem de uma outra plataforma.
Não fui eu que criei isso. Quando que eu criei isso? Em nenhum momento eu me esforcei para criar isso, né? Então, e ela coloca também como santidade é ver em tudo motivos para glorificar a Deus. Eu achei isso fantástico dentro do conceito de gratidão compondo humildade. E outro ponto importante sobre felicidade dentro dessa gratidão. Menosprezarmos a felicidade quando nos achamos merecedores das coisas, colocamos nossas qualificações acima de tudo que recebemos. Então, quando a gente acha que a gente é realmente merecedor por mérito de tudo que a gente recebe, a gente está de fato minimizando o gosto dessa felicidade que provém de Krishna. Então, a gente poderia estar saboreando algo muito superior, mas a gente minimiza isso porque, no fim das contas, a gente vai colocar as nossas qualificações acima daquilo que a gente recebeu. E como que a gente vai ser profundamente grato se a gente coloca nós mesmos acima do presente que recebemos? Então é impossível, né? E o outro item que ela compõe como humildade é a alegria. E acho isso bem relevante, assim, já que Krishna coloca várias vezes que o processo é feliz, que a entidade viva é Ananda, é bem-aventurança, e que os acharyas sempre colocam que um sintoma de avanço espiritual é alegria, é felicidade, é a pessoa estar satisfeita, né, autossatisfeita também. Então, renúncia ao desejo de respeito, abandonar o senso de propriedade é um princípio básico para que essa satisfação brote dentro do seu coração. E da própria satisfação espiritual provém a capacidade de ter essa renúncia ao desejo de respeito, que vai gerar mais satisfação ainda. Então, é um processo que se retroalimenta e é contínuo e ele só cresce, né? Rupa Goswami coloca que, o Srila Prabhupada cita Rupa Goswami no Néctar da Devoção, colocando que a devoção por Krishna não tem limites, não tem um ponto assim que, não, acho que agora que tá bom. Não tem, a gente pode sempre continuar, que sempre vai melhorar. É um processo contínuo. E a satisfação que advém do orgulho de ser servo do Senhor é muito superior à satisfação que vem da honra mundana. Então, se a gente aprecia algum prazer em se sentir respeitado, admirado e etc., é importante que a gente saiba que isso é uma gotinha de prazer perto do oceano de satisfação que vem em reconhecer Krishna como sendo a fonte de tudo isso. Então, eu vou passar a fala agora para o Brahmash. Muito obrigado. Eu quero conectar esses conceitos que ela trouxe aqui com exemplos, né? Citando alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero citar é de uma tradição religiosa que a minha mãe faz parte, que é Tenrikyo. Quem não conhece vai buscar, é bem interessante. Eles partem de um princípio de que a verdadeira vida espiritual está profundamente enraizada com o princípio da humildade. E eles até expandem com outro termo, não vou lembrar o termo em japonês, mas é um termo de que a gente nada tem. Em que sentido? A partir do momento que a gente entende, como o Radha Shakti mencionou, da onde as coisas vêm e que, consequentemente, não vêm de nós, a gente tem tudo que está ao nosso redor é motivo de gratidão a Deus. Então, quando você acorda, abre os olhos, obrigado, Senhor, porque eu tenho olhos para enxergar essa natureza fantástica que o Senhor apresenta, que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, por eu ter pernas, por ter pés, por ter mãos. Existem aqueles que não têm, né, alguns desses instrumentos. E por eu tê-los, eu sou muito grato. E quando eu puder utilizar esses instrumentos para servir o outro, ficarei muito feliz porque eu sei que isso é de sua felicidade. Esse é o princípio profundo de humildade que está de acordo com os pontos que Radha Shakti apresentou. E exemplos de serviço devocional que eles fazem, partindo desse ponto de humildade, eles fazem o Hinokshin, o serviço sagrado diário, que é, dentre as atividades, além do sadhana, da prática diária deles, espiritual, de cantos de hinos sagrados e tudo mais, eles têm momentos, por exemplo, tinha um senhor que era, depois que ele abandonou o corpo, ele souberam do histórico dele, que todo dia de manhã ele ia limpar o banheiro de uma rodoviária. Sozinho, tipo, por quê? Isso é espiritual. Qual é a ideia? Ele era um empresário famoso, conhecido e tal, só que estava morando em São Paulo, só que todo dia, de manhã, 5 horas da manhã, ele tinha uma prática de ir até a rodoviária, colocar a roupa de faxineiro e limpava aquele banheiro sem cobrar nada, sem nada, só conseguia autorização para fazer isso e fazer todo dia. Por quê? Qual a consciência? Ele sabia que eu sei que pessoas vão utilizar esse banheiro e elas vão ficar muito mais felizes se elas encontrarem esse banheiro limpo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso auxiliar eles dessa forma. Eu posso ter outras formas de atividade correlacionadas com aquilo que Deus me deu
com a riqueza que eu tenho, com a empresa que eu tenho, porém, eu também posso me rebaixar para poder auxiliar todos aqueles que estão à minha altura. E esse é um ótimo exemplo. Então, outros exemplos que eu quero trazer, um exemplo interessante que é trazido no NA, no livro dos 12 Passos dos Narcóticos Anônimos, que fala no 7º passo. Deixa eu trazer aqui para ler exatamente. Sem um certo grau de humildade, nenhum alcoólatra poderá permanecer sóbrio. Isso na página 61, referente ao 7º passo. Se for avaliar no contexto espiritual, somos todos adictos à natureza material. Somos todos, enquanto não tivermos conhecimento, vamos estar sempre enredados a buscar prazer nas coisas materiais. E a consequência natural disso é nos afastarmos do verdadeiro conceito de humildade, que é, de acordo com Bhaktisiddhanta Sarasvati também, saber onde estamos e saber quem somos, né? Então, o NA trabalha muito focado nesse ponto também para que o indivíduo consiga se libertar dessa adicção, no caso do álcool, das drogas, por assim dizer. Existem outros exemplos curiosos, mais intensos, né? Que quando Chaitanya Mahaprabhu foi até... esqueci o nome agora. Uma ilha dos leprosos, e na Índia eles fazem uma distinção, ou faziam na época, não sei como é hoje, separavam os leprosos para morrer numa ilha, especificamente. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele passou por essa ilha. E nessa ilha tinha um devoto do Senhor Chaitanya, e quando encontrou, ele saiu correndo para prestar reverência, dando avatos para ele, uma certa distância. Só que no meio do caminho, um dos vermes que estava no seu corpo caiu. O que ele fez? Ele parou, pegou aquele verme e colocou de volta na ferida dele. Aí o Sr. Chaitanya perguntou, por que você fez isso? E aí ele respondeu, esse verme tem mais direito a este corpo do que eu mesmo. Porque Deus o colocou aqui, assim como essas chagas e tal. Então, eu sou grato por ainda ter a possibilidade, mesmo com esse corpo, poder te honrar, né, te glorificar. Chaitanya, emocionado, abraçou ele e a lepra dele foi embora naquele abraço e tal. Todo passatempo muito bonito, vale a pena. Está no Chaitanya Charitamrita. Então, existem vários exemplos de humildade, né, que realçam esses termos práticos, esse conceito que a Radha Shakti apresentou. Eu tinha mais uma coisa para trazer, só que agora na empolgação... sim! É importante, eu considero importante fechar isso, só para que a gente distingua humildade de outros conceitos. Eu busquei uma literatura sagrada muito importante, que é o dicionário, ou Aurélio, para poder saber o que é arrogância, o que é orgulho, o que é presunção. Então, arrogância, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. Outro significado, arrogância é um forte orgulho ou atitude de extrema autoimportância, em particular, uma perda de contato com a realidade e superestima das próprias competências ou capacidades. Ou seja, não é sanidade, como para deixar que tinha apresentado. Orgulho. Orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Arrogância é um sinônimo, soberba. Ou orgulho é um sentimento de satisfação de alguém pela capacidade, realizações ou valor de si próprio ou de outrem. Perdão. O orgulho pode ser visto tanto como uma atitude moralmente positiva como negativa, dependendo das circunstâncias. Orgulho, de uma certa maneira, a gente pode interpretar como eu tenho a habilidade, eu tenho a habilidade de ver, logo essa habilidade é minha. Né? A partir do momento que você se acha possuidor dessa qualidade, ou algo inerente a você mesmo, ou seja, quando você se esquece de quem você é, aí você entra nesse estágio de orgulho. E presunção, ato de presumir ou de se presumir, julgamento baseado em indícios, aparências, suposição de que se tem por verdadeira. Ou, em direito, presunção são consequências deduzidas de um fato conhecido, não destinados a funcionar como prova para chegar a um fato desconhecido. Na prática, a partir do momento que você se acha proprietário de algo, identifica isso como real ou como
o fim último. Tipo, eu consigo enxergar todas as coisas, porque eu vi você fazendo isso e aquilo e aquilo. Então você se acha o compreendedor dessas situações. A partir disso você vai ser presunçoso, porque você vai presumir coisas. São consequências naturais da não humildade. E para fechar a minha parte, gostaria de trazer a ideia do que é verdadeiro conhecimento. Voltando ao verso lá da Bhagavad Gita, né? E Krishna fala: declaro que tudo isso é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Nós temos um vício social neste momento, que é até por um lado pode ser compreendido como importante, porém, o que é a questão da leitura de livros. Né? Estamos estabelecendo o conceito de inteligência de acordo com a quantidade de livros que lemos. Tem até correntes de Facebook, né? Ah, apresente os 10 livros que mais marcou a sua vida. Ah, apresente não sei o que, parará, porque eu sou mestre em ciência e tal, não sei o que. Tudo isso é importante. É muito importante, principalmente para que a gente combata um nível de não conhecimento, principalmente nos dias atuais. Porém, conceber isso como, ou utilizar isso como prestígio, utilizar isso como orgulho, com orgulho ou com arrogância, não é conhecimento, é ignorância. Tanto quanto a ignorância do ignorante que não leu tais livros. Ou seja, verdadeiro conhecimento, eu vou concluir lendo o verso de novo. É humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade e todas as outras qualidades que estão descritas lá. Isto é verdadeiro conhecimento. E se, por isso, compreendendo isso como conhecimento, a gente pode olhar para o Matuto. Estou aqui desejando um parabéns para o Paresh Matutão, que é aniversário dele. E ele, por mais que eu tenha lido muito livro e tal, ele tem a humildade de poder ouvir daqueles que não leram, ou até de iletrados, né? Porque existe muito conhecimento lá. E esse conhecimento parte da onde? Desses princípios, dessas qualidades. Isso é verdadeiro conhecimento. E se a gente desenvolvesse isso como uma esfera social, seria um ato revolucionário. A gente precisa revolucionar, precisa entrar nessa esfera de trazer o que é verdadeiro, com arrogância trazer o que é humildade. Exatamente isso que eu não quero dizer. E com essa pataquada, concluo a minha parte. É muito interessante que o fracasso do ensino atual, assim que a gente vê em Kali Yuga, das escolas, das universidades, também é baseado numa ideia errônea do que é conhecimento. Porque a gente enfia um monte de conteúdo, livros, etc., mas não traz virtudes. E realmente aqui a gente vê que Bhagavad Gita é muito revolucionário para Kali Yuga. Deus, assim, ele realmente tira o véu da ilusão e mostra pra gente que aquilo que parece ser, não é. Então, até a gente estava conversando ontem, assim, sobre a fala de hoje, a gente trouxe essa ideia de que imagina um PhD, assim, pós-doutorado, super inteligente, reconhecido na academia, porém ele é um alcoólatra, ele, sei lá, bate na mulher dele, qualquer coisa assim, mas isso não importa porque a vida privada daquele que é representante do conhecimento na nossa sociedade não importa, né? Já que vida privada e vida pública não tem nada a ver, entre aspas, né? E aí a gente coloca uma pessoa do lado, assim, que ela é humilde, modesta, analfabeta, até poderíamos colocar, não violenta, tolerante, simples, aceita a instrução de pessoas avançadas, limpa, firme, autocontrolada, que nem essas qualidades que Krishna está colocando aqui. E quem na nossa sociedade vai dizer que quem tem mais conhecimento? Vamos usar essa palavra, conhecimento. É quase unânime que o pós-doutorado tem mais conhecimento, porque a gente associa esse guiana a cognitivo. Só que aqui Krishna está nos trazendo um conceito muito revolucionário em relação a isso. Ele está declarando que isto aqui é conhecimento e que algo diferente disto é ignorância. Então, a nossa sociedade realmente deturpou avassaladoramente esses conceitos, assim. Então, um dos nossos objetivos na fala de hoje é trazer essa ideia da humildade como conhecimento. Porque quando eu fui pesquisar a etimologia da palavra humildade, desde lá do latim, etc., está meio intrínseca a ideia de que aquela pessoa é humilde, ou seja, ela não sabe muita coisa, ela não tem muito dinheiro, tá lá. Eu achava que isso era um conceito cultural, social, mas até na etimologia da palavra se encontra um histórico de uso da palavra nesse sentido. Então é realmente uma revolução de base, assim, quando a gente quer trazer o que Srila Prabhupada trouxe, né, desde os conceitos mais básicos, rever eles, assim, né, e trazer esses valores, humildade como conhecimento verdadeiro. Imagina se isso um dia fosse ensinado nas escolas, né? Seria muito interessante. Acho que é isso que Prabhupada objetivava mesmo.
Então, temos 10 minutos. Vamos ver se existem perguntas. Então, agora, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, reflexões. Eita. Eu vi que o Dwaypaina tinha feito a pergunta de qual era o nome daquele rapaz leproso, do exemplo que eu dei, só que ele já respondeu aqui, o Brahmana Vasudeva. Pronto. Isso. Uhum. É tão bom, né? As pessoas fazem a pergunta e elas mesmas respondem. Ah, o Parechinha entrou! Parabéns pra você! Ô, Parechinha, falei de você agora há pouco. O tema era sobre verdadeira humildade e te utilizei como exemplo, tá? Chegou no fim, Parecha. É. Vai ter que ouvir de novo aí, meu filho. Mas Não vi então, pergunta, não. eu acho que não tem perguntas aqui. Então, aí fica isso assim, gente, essa reflexão sobre essa ideia de humildade, da verdadeira humildade, tá? Esses conceitos da falsa humildade, de autoaversão, de posturas que nos faça a gente fingir que a gente tem um objetivo verdadeiro, mas a gente não tem. E olha o Parecho ali, né? Tem perguntas, agora surgiram perguntas. Eu vou cortar aqui minha fala e vou ver as perguntas. Deixa eu ver. O que fazer, Vishnupriya, o que fazer nos reconhecermos, o que faz, acho que nos reconhecermos agindo com falsa humildade? Então, o Brahmar, se quiser falar alguma coisa sobre isso também, mas eu acho que assim, o primeiro item é a gente compreender quais são os itens que compõem essa falsa humildade para a gente poder visualizar isso no nosso comportamento, né? A gente se tornar consciente de que aquilo que parece real para a gente de fato não é. Como aquele item que eu citei do dar crédito e reconhecimento aos outros, minimizando as nossas realizações, desejando respeito e reverência. Só da gente tomar consciência disso e ser um pouco mais introspectivo, um pouco mais cauteloso no nosso processo, porque assim, a gente está falando de consciência de Krishna, né? Nos tornarmos conscientes das nossas ações. E muitas vezes a gente incorpora um padrão de comportamento, se entrega isso como como estando pronto. Só que na realidade a gente tem que agir de forma, vou fazer uma apreciação, vou estar consciente fazendo essa apreciação de que eu sou um adicto na matéria, como o Brahmaris colocou, né? Eu estou nesse estado condicionado porque eu estou adicto nessa realidade material e eu preciso exercitar os valores opostos a esse, de forma consciente, porque a tendência natural vai ser que essas não qualificações, que essas tendências do ego venham à tona, né? Então, fazer o processo consciente, assim, com cautela mesmo. Uma coisa que eu posso adicionar, lembrando que Bhaktisiddhanta Sarasvati define como humildade, saber que somos e onde estamos, toda consequência de falso para entrar em arrogância, presunção e tal, não sei o que, é o fato de não sabermos quem somos, ou seja, de pensarmos que somos o corpo. Srila Prabhupada, ele pontua tanto esse ponto e a gente ainda não conseguiu trazer isso para dentro da cachola de maneira real. Nós não somos esses corpos, nós não somos essas qualidades que estão vinculadas a esses corpos. Temos essas qualidades, mas a qualquer momento podemos perdê-las. Um exemplo que a gente conversou ontem, né, o exemplo de Arjuna. Arjuna era um guerreiro, era um kshatriya que tinha dono de reinados e tudo mais. E quando Krishna foi embora, toda essa qualidade dele foi embora junto com ele. Até quando ele estava voltando para o reino do irmão mais velho dele, tipo, ele ganhou uma batalha incrível, a batalha de Kurukshetra, que é descrita, que é momentos antes, né, da leitura do Bhagavad Gita. E quando ele estava voltando para casa, teve uma encrenca lá com os carinhas que estavam cuidando de gado e tal, não sei o que, e tomou uma surra. Tipo, ele que venceu milhares de pessoas na batalha, tomou uma surra ali. Tipo, as qualidades dele foram embora quando Krishna partiu. Então não podemos nos identificar com aquilo que não somos nós. Aquela velha questão, se para o serviço Krishna me der fracasso, eu uso o fracasso para servir, né? E mesmo a humilhação, assim, se necessário, né? Tudo isso pode ser usado para Krishna. O Emílio pediu para repetir os últimos 3 tópicos. Então, eu acredito que seja que os 3 itens que compõem a humildade, de acordo com a Urmila no texto, né? Que humildade é honestidade, ela coloca.
E aí ela fala sobre, vou falar bem rapidinho, admitir carências com naturalidade, aceitar toda a verdade sobre ti e sobre si e saber de onde vêm as opulências que recebemos. Humildade é gratidão, reconhecer o dono de tudo, compreender a fonte, e santidade como ver tudo motivo para glorificar Deus. E o último item é humildade como alegria mesmo. Por toda a profundidade que a satisfação e a autossatisfação trazem, né, nos possibilitam ser humildes. Então, gratidão, alegria e honestidade. São esses 3 itens. O Veja Vitor falou só, outra coisa aqui. a gente, só para informar, nós temos 5 minutos ainda, então a gente vai tentar responder aqui mais uma pergunta, mas desde já, caso a gente caia, né, porque o Instagram é super simpático, assim, deu um, corta tudo, né? Então, muito obrigado, gente, por todos aqueles que estão presentes. Vamos responder mais uma pergunta, mas se não der para falar de novo, valeu. O Vitor, a prática do serviço devocional limpando o coração e ajuda a prática do serviço devocional limpando o coração e ajuda a construir humildade porque não há distinção e hierarquia entre serviços, certo? Esse ponto é muito legal, porque eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo no conceito de serviço devocional, mais a gente vai entendendo realmente, né, que todos os serviços para Deus têm igual importância, se eles são com consciência espiritual. Então, eu vou trazer uma realização pessoal que eu acho legal, assim, nas falas a gente trazer isso, mas quando eu comecei a dar aulas, eu fiz um exercício interno que eu faço até hoje, assim, para essa ideia de que, assim, é muito pessoal, mas eu vou trazer varrer o chão do templo, ou varrer o chão aqui quando eu preciso ajudar minha mãe a varrer o chão, sabe? Não só o chão do templo, a gente tem que expandir um pouco o que é serviço devocional, ou bastante. Varrer o chão e dar uma palestra é a mesma coisa, para mim, assim, dentro do meu coração, né? Então, assim como a gente fala que lavar as panelas de Krishna ou varrer o chão é limpar o coração, quando eu me predisponho a repetir com as minhas realizações e com a minha compreensão que os acharyas falaram, eu também estou me predispondo a limpar o meu coração e a me conectar com Krishna. Porque o que é uma pessoa sábia, uma pessoa, enfim, que está pautada nesse conhecimento, que está rendida a Deus? Ela consegue ver a essência das coisas. Essa é uma das características básicas, por exemplo, que a gente traz para a ideia de um Brahmana ou de qualquer coisa assim. Então, a gente poder ver a essência do serviço devocional, que é eu estar me conectando com a relação original a Krishna, eu dando prazer a Krishna. Então, isso amplia muito o nosso leque de serviço e tira essa contaminação da matéria, porque isso é uma contaminação do mundo material dentro do âmbito de serviço devocional. Eu achar que varrer ou lavar uma coisa é menos que sei lá, um puja ou qualquer coisa assim. É muito superficial isso. A gente precisa amadurecer isso no nosso coração para trazer isso para fora à tona e inspirar que os outros realmente vejam de forma igual tudo isso, né? A Indra tinha o hábito, né? A Indra foi quem coordenou o Kirtana 24 horas, o cantar do Mahamantra Hare Krishna ininterrupto num templo na Índia, em Krishna Balarama Mandir. E ele tinha o hábito, você quer vir cantar e participar deste ato revolucionário para que milhares de pessoas discutem e tal, não sei o quê. Legal, então começa limpando o banheiro. Tipo, querendo ou não, isso é muito fato, assim. Gente, vamos encerrar, tem 2 minutinhos para a gente encerrar direitinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que a nossa fala tenha sido de alguma forma útil. De repente, numa próxima vez, a gente já pode se predispor a fazer 2 entradas de live para ter mais tempo. Mas, nesse momento, devido ao horário, tudo, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigado, gente. Hare Krishna, espero que todos tenham aproveitado bastante essa aula. E todo domingo, Hare Recife, às 10 horas, tem essa aula, né, de leitura do Bhagavad Gita, tá certo? Muito obrigado, Radhashakti, por ter aceito o convite, participar aqui com a gente. Obrigada pelo convite do pessoal de Recife. Obrigada, Brahmarshi, pela troca. E Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai. Srila Prabhupada aqui, Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.